Fazer a obra de Deus é algo pesado? Isso é um fardo pesado? Sim ou não? Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. E às vezes eu vou concordar com as pessoas que dizem que sim e com as pessoas que dizem que não, dependendo da resposta, dependendo da explicação. Então, algumas pessoas dizem que fazer a obra de Deus não é algo pesado, porque Jesus disse, aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era aquela peça colocada atrás dos bois, né, dos animais, para que eles fossem conduzidos ali nas carroças, e o fardo é uma carga a ser levada. Mas o que Jesus queria dizer aqui, o contexto, e que a gente vê no Evangelho e outras passagens, é que os fariseus colocavam fardo, um peso, para que as pessoas obedecessem à lei, mas eles acrescentavam novos mandamentos e novas regras. E os fariseus, eles eram rígidos, eles eram impiedosos, eles não eram misericordiosos com o povo. Então, Jesus ele vai dizer que, ao contrário do peso e do fardo imposto pelos fariseus, o jugo e o fardo de Cristo, ou seja, também há um jugo e um fardo para aqueles que seguem a Cristo. A diferença aqui é que Jesus ele é manso e humilde, e os fariseus não eram mansos e humildes. Então, quando Jesus diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, é no sentido de que ele tem mandamentos para nós. Nós cristãos não vivemos do nosso jeito, nós vivemos do jeito que Cristo ordena. Deus, ele é o Criador de todas as coisas, nós somos submissos a Deus, e Jesus, ele é o Senhor de nossas vidas. Então, aqui não é um versículo que eu diria que é válido para responder essa pergunta se a obra de Deus é pesada ou não. Aqui também, se a gente olhar essa passagem de João 15, João 16, versículo 33, tem aquele versículo clássico: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que os discípulos serão espalhados, serão dispersos, porque eles seriam perseguidos. Ou seja, fazer a obra de Deus não é algo fácil, fazer a obra de Deus realmente é algo difícil. Muitos cristãos estão sendo perseguidos só por serem cristãos. Muitos cristãos tiveram as suas vidas ceifadas pelo fato de serem cristãs. E fazer a obra de Deus não é fácil, não é fácil. Imagine nós que somos pastores, ou aquelas pessoas que lideram alguma coisa na igreja e tocam ou que cantam. Não é fácil você estar ali depois de um dia cansativo de trabalho, você está ali ensaiando com seus irmãos, o pastor está sempre ali acompanhando as ovelhas, se dedicando no ensino e na pregação e aconselhando famílias com problemas difíceis, tendo que enfrentar os seus próprios problemas, tendo que carregar os seus fardos e carregar os fardos das ovelhas também. Isso não é fácil. E o texto está falando de aflições. Aflições são as pressões, são as angústias, são as dificuldades, são os dilemas desse mundo que todos nós passamos, seja o pastor, seja a ovelha, seja qualquer cristão vai passar por isso. Jesus e a Bíblia está cheia de passagens falando sobre tribulações e provações e tentações. Então, ser cristão não é fácil. Mas a gente tem que olhar por outro lado também essa questão. Quando a gente fala da ação de fazer a obra, é algo difícil, é algo pesado, é um fardo pesado realmente. Ser cristão não é fácil. Ser um bom pai, de acordo com a Bíblia, ser um bom cônjuge, de acordo com a Bíblia, não é algo fácil. Ser um bom irmão, ser um bom amigo, não é algo fácil, se a gente quiser seguir à risca a palavra de Deus da melhor forma.
Mas, por outro lado, quando nós descansamos em Deus esperando os resultados, então esse fardo se torna mais leve. A parte do fardo de esperar o resultado do nosso esforço é mais leve. Porque a palavra de Deus diz aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 29 o seguinte: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Observe que para alguém se tornar cristão, crer em Cristo, isso é um privilégio dado por Deus. Mas Deus também permite que nós soframos por Ele. Nós passamos dificuldades ao seguir Cristo. E aí, como que a gente passa por essas dificuldades, por essas lutas? Aí a gente leu Filipenses 1, 29, e ainda no mesmo contexto, porque estamos na mesma carta. Vamos agora para o capítulo 2, e vamos ler aqui o versículo 13. O texto diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus está atuando em nossas vidas. O Espírito Santo está atuando em nossas vidas. Então, nós pregamos o Evangelho, nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, nós damos um bom testemunho, mas as pessoas só vão se converter se Deus fizer a boa vontade dele na vida dessas pessoas. O texto diz que é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Esse aqui é entre mais dezenas e centenas de versículos falando da soberania de Deus. Uma pessoa só vai querer algo da parte de Deus e realizar algo da parte de Deus, fazer a vontade de Deus, se Deus agir na vida dessa pessoa também. Não é algo meramente humano. Preciso que haja a misericórdia de Deus e o agir de Deus. E como que Deus faz tudo isso? Através do Espírito Santo. Uma pessoa não cristã só se volta para Deus quando Deus concede a ela o Espírito Santo habitando na vida dela. Então eu não posso forçar uma pessoa a se converter. Eu tenho que descansar em Deus, sabendo que o resultado da minha pregação e que de um evangelismo, e que uma pessoa pode se converter ou não, isso depende da misericórdia e da graça de Deus. Não depende de mim. Eu posso ser o maior pregador, posso ser a pessoa mais influente, a pessoa com a melhor dicção, a melhor oratória. A pessoa vai se converter, buscar Deus, entregar sua vida a Cristo através da misericórdia de Deus e da ação do Espírito Santo. Por isso que nós oramos para que Deus tenha misericórdia das pessoas e toque o coração das pessoas. E quando nós entendemos isso, aí o nosso fardo se torna mais leve. Porque eu não sou obrigado a me esforçar absurdamente esperando que o resultado venha de mim para a conversão de um parente, para a conversão de um amigo, para que alguém possa ser salvo, não é pela minha própria força. Então, nesse sentido, o nosso fardo se torna mais leve quando eu descanso em Deus, mas quando eu quero pensar que os resultados vêm da minha capacidade, do meu poder, então o meu fardo de viver a vida cristã e querer resultados em todas as áreas da minha vida, inclusive do evangelismo, isso deixa a nossa vida mais pesada, quando nós esperamos que o resultado venha de nós mesmos. Então, nesse sentido que nós devemos descansar em Deus. É difícil fazer a obra, que Deus nos fortaleça. Por outro lado, devemos descansar em Deus, porque Deus é soberano e todas as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então nós devemos clamar, buscar Deus para que mais pessoas se voltem para Cristo e buscar mais a ajuda do Espírito Santo para que nós nos tornemos cristãos melhores. Vamos fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Um grande abraço, até mais, deixe o like aí, se inscreva para que o YouTube possa recomendar esse vídeo edificante para mais pessoas. Um grande abraço, até mais, meu nome é Antônio Aquino, sou pastor na Igreja Reformada Deus Presente.
venha nos fazer uma visita. Até mais.